A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês que vão assistir este vídeo. E eu gostaria de pedir a todos vocês que vão assistir que curtam este vídeo, deixa aí o seu like, deixa também o seu comentário e não se esqueça de inscrever neste canal para nos ajudar a permanecermos aqui, levando a mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. Este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus abençoe a todos vocês que têm assistido nossos vídeos. Nós temos bastante mensagens aqui no YouTube, que vocês podem acessar e podem assistir. Só vocês colocar o meu nome, digitar aí um nome para uma mensagem e talvez você vai encontrar uma mensagem com o título que você queira encontrar, tá bom? E também convido a todos para conhecerem o blog do meu irmão Geraldo Barbosa, Pregando a Verdade. É um blog muito bom, tem bastante estudos da Palavra de Deus, para que todos possam acessar ali e também estudar a Palavra de Deus, baixar os estudos, para ministrar o estudo na sua igreja. Tá bom? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu convido a todos para abrirmos a palavra do Senhor nosso Deus na primeira carta do apóstolo São Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era um jovem de apenas 21 anos de idade que estava pastoreando a igreja de Éfeso, ali na Ásia Menor. Ele foi consagrado a diácono e estava pastoreando a igreja de Éfeso, na Ásia Menor. E o apóstolo São Paulo escreveu 2 cartas ao seu filho na fé. E nós vamos ler aqui na primeira carta que ele escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. Capítulo de número 4, versículo de número 1. Nos diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Amém. Nós lemos aqui na palavra do Senhor nosso Deus que o Espírito, eu quero deixar claro aqui que aqui está referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Amém. Amados irmãos, nós estamos, como sempre, aqui, tanto no YouTube como também no Facebook, transmitindo a palavra do Senhor. Nós sabemos que na época que nós estamos vivendo, muitas pessoas não querem mais ouvir a pregação do Evangelho. E nós temos observado que até mesmo nas igrejas, a palavra de Deus não está sendo mais pregada, não está sendo mais proclamada, como era antes. Mas nós não podemos deixar de pregar a palavra do Senhor nosso Deus, devemos proclamar este Evangelho que tem poder para transformar a vida de todo aquele que crê. Então nós acabamos de ler aqui o apóstolo São Paulo dizendo que o Espírito Santo, ele diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A apostasia significa o abandono da fé, de forma total ou parcial. Vivemos em uma época de grande apostasia espiritual. Com o avanço da ciência e o desenvolvimento tecnológico, há uma tendência desenfreada das pessoas a se tornarem cada vez mais materialistas e frias espiritualmente. Na época em que estamos vivendo, estamos ouvindo um evangelho que ultimamente é pregado, que fala
simplesmente das coisas materiais. Não fala de salvação, de renúncia, de mudança de vida, de transformação. E muitos são influenciados pela mídia e o sistema humanista que impera uma sociedade egocêntrica, fria e desumana. Haja vista também que o pecado se multiplica ao ponto de muitos acharem tudo normal. E os falsos profetas arrebanham grandes números de adeptos, oferecendo-lhes vantagens e facilidade para o caminho do céu. Como eu já disse, não estão pregando mais sobre renúncia, sobre mudança de vida, sobre um novo nascimento, sobre transformação. Estão pregando simplesmente um evangelho materialista, que fala somente de bens materiais aqui na terra. E fazem tudo e conseguem enganar uma grande quantidade de pessoas. Por que não dizer a maioria? São enganadas, são iludidas por esse falso evangelho que, no tempo em que nós estamos vivendo, nós estamos ouvindo os falsos profetas, os falsos pregadores pregarem. Infelizmente, vivemos uma época de grande decadência espiritual. Estamos vendo uma grande variedade de ministérios e igrejas que se multiplicam a cada dia e estão atraindo milhares de pessoas. Mas a grande problemática é que boa parte desses ministros e igrejas não estão comprometidos com o reino de Deus. Muitos líderes religiosos torcem a palavra de Deus para agradar os seus ouvintes e massagear seu ego, entrando no caminho da apostasia e levando multidões após si. Essas denominações, essas igrejas que estão pregando um evangelho materialista, elas estão lotadas de pessoas. E você pode observar que as denominações que estão pregando o genuíno evangelho, a verdadeira palavra de Deus, estão praticamente vazias. Porque as pessoas, elas são, por natureza, materialistas, são egoístas, são avarentas, e estão em busca de bens materiais e não estão preocupadas com a vida espiritual. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época assim. Mas o apóstolo São Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo de número 2, versículos de número 1 até o versículo de número 3, ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Como eu já disse, segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Portanto, irmãos, infelizmente, estamos vivendo esta realidade em nossos dias. Dois tipos de apostasias que nós podemos citar aqui nesta mensagem. O primeiro é parcial e o segundo, total. São pessoas que aceitam a fé, ou aceitaram a fé. Muitos estão aceitando, outros já aceitaram a fé, abandonaram o pecado e de maneira fiel e verdadeira seguiram a Jesus, obedecendo a sua palavra. Mas, com o passar do tempo, se deixou levar pelo conformismo
e pelas influências mundanas, e foi se distanciando da sã doutrina e aceitando a axiologia, quando dizem, eu não acho nada demais nisso. E a palavra de Deus dizendo que está errado. Então, isto que eu estou dizendo aqui é a apostasia parcial. Muitos são os que entraram por esse caminho e estão sendo levados por ventos de falsas doutrinas e movimentos inovadores que surgem como algo novo, mas que contraria totalmente a palavra de Deus. Porque as pessoas, infelizmente, estão em busca de algo novo. Onde fala que está acontecendo alguma coisa que chama a atenção das pessoas, é uma multidão de pessoas que vão para lá. É uma multidão que está em busca de novidades. E não estão nem um pouco preocupadas com a vida espiritual, com a vida que vem após a morte. Porque após a morte física, as pessoas continuam vivendo espiritualmente falando. Estas pessoas estão na igreja, participando ativamente nos trabalhos, cultuando e até ministrando para o povo. Porém, já apostataram a fé e têm aparência de quem vive, mas está morto, como estava acontecendo com a igreja de Laodiceia, que está registrada em Apocalipse. Jesus disse que eles tinham nome, que estavam vivos, mas que estavam mortos. Dizia que tinham de tudo, mas eram pobres, miseráveis, cegos e nus. Estavam bem financeiramente falando, mas espiritualmente estavam pobres. Hoje é o que está acontecendo. Muitos estão procurando se enriquecerem materialmente, mas não estão procurando se enriquecerem espiritualmente. O culpado de tudo são os falsos profetas, falsos pregadores, falsos ministros da palavra de Deus, que estão aí enganando multidões para se enriquecerem à custa da fé alheia. Ou melhor dizendo, às custas da fé alheia. A grande estratégia do diabo hoje é deixar os crentes desviados dentro das igrejas, para que venha perturbar os outros. Sobre isto, a palavra de Deus diz, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em nossas vestes, aliás, em nossas festas de caridade, banqueteando-se conosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, arraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a escuridão das trevas. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo ali, versículos de 11 a 13. Infelizmente, irmãos, é o que está acontecendo em nossos dias. Muitos estão adulterando a palavra de Deus e vivendo um evangelho a seu bel prazer. E a segunda apostasia é a total. A apostasia total está relacionada às pessoas que participaram da comunhão da igreja, foram iluminadas e provaram o dom celestial, receberam o Espírito Santo, conheceram a palavra de Deus e serviram a Ele com devoção e lealdade, mas por algum motivo se afastou do caminho do Senhor e da comunhão da igreja e voltou às práticas pecaminosas. Nesta vertente, existem 2 tipos de apóstatas. Aqueles que abandonam a fé e depois se arrependem,
e procura retornar, buscando a reconciliação com Deus, como fez o filho pródigo, que, arrependido, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas capítulo 15, versículo 18. Os que assim fazem são perdoados, pois a palavra de Deus diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Há, porém, os que, além de abandonar o caminho da salvação, ficam em uma situação irreversível, porque não buscam arrepender-se e começam a profanar e até blasfemar o caminho da verdade e o nome de Cristo, e não querem reconciliar-se com Deus. Jesus, falando para a igreja de Éfeso, disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Jesus sempre quer dar uma nova oportunidade. Porém, muitos não querem. Os que estão nesta situação estão piores que aqueles que nunca conheceram o caminho da verdade. Pois a Bíblia diz: porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. É lamentável saber, irmãos, que muitos estão nesta situação, e o pior é quando partem para a eternidade sem Deus, sem paz, sem salvação. Para terminarmos, o ensino ortodoxo da palavra de Deus nos dias atuais tem sido raro. O modismo, as inovações e o sensacionalismo, que não são poucos, têm invadido nossos púlpitos e levado muitos crentes a se tornarem apóstatas. A apostasia tem se tornado algo comum em nossos dias. Muitos já apostataram a fé e permanecem na igreja. Há muitos crentes nominais, cultuando ativamente e até ministrando, mas são verdadeiros adúlteros da palavra de Deus. É tempo de despertarmos e voltarmos ao altar da palavra e da oração, diante de toda a apostasia que semeiam os falsos pregadores, que estão aí semeando estes ensinos que estão levando muitas pessoas à apostasia e que também permeiam a igreja. Há um remanescente fiel que não abre mão da genuína doutrina da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, que nós precisamos pregar e que todos os pregadores precisam voltar ao primeiro amor e pregar o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho muda, o verdadeiro evangelho transforma, o verdadeiro evangelho converte as pessoas. Então nós precisamos pregar o genuíno evangelho. Que Deus possa nos abençoar a cada dia. Que Deus abençoe a todos quantos estão sempre assistindo nossos vídeos, a todos quantos estão nos ouvindo, a todos quantos estão curtindo as nossas lives. É você que assiste
através do gravado, porque dificilmente nós transmitimos aqui uma mensagem, né, ao vivo, por um motivo justo. Aqui eu não tenho aqui possibilidade, né, de realizar uma live aqui ao vivo. Mas a gente grava e coloca no YouTube, coloca no Facebook, para que as pessoas possam assistir a mensagem da Palavra de Deus. Portanto, Deus abençoe a todos vocês. Não deixe de curtir, não deixa de compartilhar, não deixe de deixar o seu like e também não deixe de se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe e vamos pedir a Deus para que Deus possa trabalhar nos corações de todos os pregadores da Palavra de Deus, para que preguem o genuíno Evangelho, para que todos possam chegar ao conhecimento da verdade e se converterem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até na próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém.